Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, seja muito bem-vindo. Hoje primeiro dia da nossa semana, né? Estamos começando a semana na quarta-feira, o nosso Clube do Livro, porque na segunda foi feriado, eu estava viajando, na terça, ontem, acabei chegando muito tarde, não consegui. Hoje nós vamos começar os 7 Mestres. Que lindo. Vamos começar a ler este livro hoje. Bom dia, Salete. Bom dia, Sônia. Sejam todas muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que dia feliz, né? Que dia alegre, que dia de bênçãos. Vamos saudar o sol, né? Olha, eu vou até fazer isso. Vamos saudar o sol antes de nós começarmos. Eu vou puxar aqui. Eu estou fazendo uma saudação ao sol que é maravilhosa. Eu vou convidar todos vocês agora a iniciar a nossa leitura com essa saudação ao sol. Quem quer escolher depois, quem não está no curso, eu vou colocar isso aqui lá no grupo do curso, mas quem não está, eu convido a fazer isso. Olha só. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela luz e liberdade que traz à minha alma. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela sabedoria e consciência divina que traz ao meu corpo mental. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela doçura, bondade, amor e felicidade que traz ao meu corpo emocional. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela força, poder, energia e dinamismo que traz ao meu corpo etérico. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela saúde, vitalidade, pureza e perfeição que traz ao meu corpo físico. Eu saúdo o sol que se ergue agora sobre mim e agradeço-lhe pela harmonia e paz que traz ao meu coração. Que assim seja. Esta saudação é de Saint Germain e a Nova Era. Belíssima, né? Vamos, então, agora ao nosso ancoramento com a prece para abrir o nosso entendimento, né? Bom dia, meus amores. Pai e mãe em vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele a tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestadas. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá
exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Deixa eu só verificar essa conexão aqui. Porque o Instagram ainda está avisando as pessoas, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo acontece com o que tem que ser, né? Então, não vamos nos preocupar com o Instagram. Hoje nós vamos fazer o decreto 120. Eu amo a presença de Deus Criador em ação. A presença eu sou em toda parte presente, amando profundamente. Olha que lindo. Eu amo a presença de Deus Criador em ação. A presença eu sou em cada parte, presente, amando profundamente. Medita em cada frase. Eu amo a presença de Deus Criador em ação. A presença eu sou em toda parte, presente, amando profundamente. Gratidão por este decreto. E agora vamos ver o que os 7 mestres trazem para nós neste maravilhoso livro. Os 7 mestres, suas criações, suas origens e criações. É de Maria Silvia P. Orlovas. Apresentação. Ser um canal, minha experiência pessoal. Eu nasci em bom berço. Era filha de classe privilegiada e só conhecia a fartura e a abundância. No entanto, tudo isso não foi suficiente para trazer colorido à minha existência. Tudo que me cercou naquela visão não foi além de um esboço inacabado de mim mesma. Ainda muito criança, padeci com uma febre muito alta, consequência de uma estranha doença que deixou para sempre sequelas. Lembranças amargas que se transformaram no meu presente e futuro. As portas da vida foram lacradas pelas altas temperaturas que me tiraram a sanidade, o controle do meu corpo e da minha vontade. O berço nobre transformou-se, então, numa triste gaiola feita para abrigar um ser inerte. Perdi totalmente o controle de mim, mas, a despeito disso, uma parte de minha mente continuou funcionando parcialmente, é claro, mas o suficiente para me fazer consciente de minhas impossibilidades. Ficar presa numa cama mostrou-me o quanto é desejável viver, mesmo que para ter alguma espécie de sofrimento, melhor mesmo será viver. Melhor mesmo será deixar rastros pela vida com sulcos impressos por alguém que deixa pegados. Bom dia, Isolete, seja muito bem-vinda. Eu estava começando a imaginar que o Instagram não estava avisando ninguém. Nesse período, eu não vivi, nem deixei pegadas. Aprisionada à cama, não escrevi histórias e não ouvi ninguém contá-las, pois as pessoas se esqueciam de que eu não era apenas aquela doença. Todos os dias eu era limpa e alimentada, quase como num ritual. Conheci as piores amarguras da solidão
e não posso dizer que as enfrentei. Posso dizer apenas que passei por elas. Da mesma forma que passam os ventos sem deixar vestígios, sem deixar vincos. Os únicos vincos que conheci foram as dobras dos lençóis sobre os quais meu corpo era estendido, como um peso morto. Diante de tanta ausência, eu sofri, já que não tinha ninguém, nem sequer eu mesmo. Era absolutamente só, em meio a toda essa dor. Apenas uma pessoa se destacava no triste cenário em que se transformou minha vida. Ele não era meu pai, mas de suas mãos fortes e suaves, ao mesmo tempo, recebi o mais amado carinho. Não sei precisar com que frequência, mas sempre vinha a meu quarto e não me olhava como se olha algo que causa dor e desgosto. Não havia nos olhos dele a repulsa que eu causava nas outras pessoas. Depois de um tempo, passei a chamá-lo mentalmente de Conde. E senti que ele atendia. O Conde olhava-me como o ser humano que em alguma parte de mim não deixei de ser. Com a sua presença, meu coração sentia-se preenchido. Havia nos momentos em que ele se aproximava, uma luz suave tomando conta de tudo, e naquele instante minha mente, confusa e perdida do seu próprio eixo, encontrava a sintonia que as pessoas não percebem que têm. Quando o Conde estava perto, eu me tornava um ser humano são. Sentia que uma espécie de onda tomava conta do meu ser. Meus olhos podiam ver a minha mente e entender o que se passava à minha volta. A única sensação que ele me passava era amor e compaixão. Percebi com o tempo que quando eu o chamava, quando conseguia me conectar com ele, recebia resposta. Em minha mente, ele aparecia mais forte ainda do que pessoalmente. Passei a travar um longo diálogo mental com ele. Pedia conselhos e o ouvia responder-me com brincadeiras que arrancavam sorrisos. Hoje sei que sorrir sobre nossas diferenças é um atributo daqueles que têm uma maior compreensão da vida e de seus desafios. Hoje entendo o bom humor como um aprimoramento espiritual. Assim vivi a minha infância sem poder expressar minha natureza e sem interagir com os que estavam ao meu redor. Vi meus muitos brinquedos permanecerem como novos, empoeirados pela ação do tempo, mas intactos. Eu fui uma criança que não brincou, nem sequer teve a chance de chorar ou de sorrir pelas contingências da vida, salvo os momentos em que estava em contato com o mestre. Eu não sabia chorar e também não sabia sorrir. Salvo esses momentos, estive absolutamente só no momento que a impotência da minha vida na Terra criou a minha volta. Não houve momentos coloridos ou desalinhados, apenas aquele triste esboço do que eu sentia se acaso o meu quadro tivesse sido terminado. Mas, como não havia com o que lutar, eu me rendi. E, de certa forma, me acostumei com a impotência que tomou conta de minha vida. Perdi completamente a noção do tempo. Não havia dia nem noite. Tudo era absolutamente igual, como igual era o meu estado de espírito.
A única pequena nuance de cor em minha vida acontecia quando o conde se aproximava. E aí eu percebia que havia muito mais a ser observado. Havia no meu quarto uma enorme lareira, e quando fazia frio, os empregados a acendiam. Este movimento chamava minha atenção, pois era bastante aprazível observar a dança das chamas, algo se movimentando no meio do nada da minha vida. De certa forma, era a vida chegando até mim, uma expressão dela que não me exigia interação. Eu, observando o fogo, era livre para apenas receber e não interagir. Assim como não interagia em outras partes da vida. Numa noite, no meio do silêncio do meu quarto, acordei sentindo um terrível calor e percebi que estava cercada pelo fogo, que já rugia alto, consumindo tudo à minha volta. As paredes eram recobertas de tecido que queimava rapidamente. Havia uma profusão de luz e calor ao meu redor. Comecei a sentir-me sufocada pela fumaça e imediatamente tentei entrar em contato telepático com o conde, como costumava fazer. E, para meu espanto, ele não me respondeu e também não correu em meu socorro. A dança das chamas, esta vez, trouxe a morte. A minha morte. Sabia que aquele caos não poderia ser evitado. E no meio às chamas morri, cheia de dores, sentindo-me abandonada pelo meu único contato com o mundo. O conde era meu único contato com o mundo. Simplesmente não compreendia como ele pôde me abandonar. Como ele permitiu que eu morresse queimada, indefesa, sufocada pelas chamas e pela dor. Como? Já no mundo espiritual, demorei a despertar da inconsciência que durante mais de 10 anos de vida na Terra tinha sido minha única e fiel companheira. O conde passou a ser apenas uma lembrança encoberta pela enfumaçada concepção da vida que aceitei que se tornasse a minha. Morri 2 vezes, porque não senti a morte física como a libertação. Morri porque não quis me libertar das limitações que terminariam na matéria. Esqueci que podia me libertar. Deixei que minha alma se confundisse com suas próprias experiências, acreditando que fosse o espírito perfeito de limitações. Na verdade, não há limitações, existem experiências. Contato com Saint Germain. Bom dia, Sirênia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Luciana, seja muito bem-vinda. Contato com Saint Germain. Há muitos anos vinha praticando os ensinamentos dos mestres ascensionados e sempre desejei um contato mais íntimo com eles, já que me mantinha apenas fazendo as preces diárias, sem exatamente deter-me ao seu profundo significado. Em 19 de março de 1999, subitamente adoeci. Pensei que teria uma forte gripe, com febre e dores generalizadas pelo corpo. Nessa noite, tive muita dificuldade em adormecer e, repentinamente, Saint Germain apareceu no meu quarto, falando da necessidade de colocar-me como um canal a serviço da fraternidade branca. Conforme suas palavras, não era mais permitido negar-me a trabalhar a seu serviço. Fiquei muito perturbada, afinal, quando eu tinha me negado. Não entendia o que ele queria dizer com negação. Devo dizer que, apesar da imensa energia e amor irradiada por eles, que já há muito tempo assinavam mensagens recebidas por meio do meu trabalho
de aconselhamento individual em terapias de vidas passadas, não ousava dar passagem a orientações que envolvessem outras pessoas. Sentia-me insegura, afinal, quem me autorizava? Quando Saint-Germain apareceu, uma série de fatos se esclareceram. Finalmente estava recebendo a autorização para usar seu nome, ainda que não compreendesse muito bem o que queria dizer a manifestação de sua força pela chama violeta. Compreendi finalmente o meu encanto pelo trabalho com vidas passadas. Nesta visão, ele me explicou, inclusive, que a chama violeta age na libertação com as limpezas dos registros das dores sofridas em outras encarnações, curando assim a alma que deseja se transformar e se libertar. Tudo agora fazia mais sentido, e situações que vivi desde minha infância se encaixaram como um quebra-cabeça que finalmente estava sendo concluído. Em minha mente, apesar desse primeiro contato pessoal com Saint-Germain, sobravam muitas indagações. O que ele representava em minha vida? Sabia que Saint-Germain era um mestre muito poderoso, mas de forma consciente. Nunca tive a intenção de canalizar suas mensagens. Por que então estava sendo chamada para esta tarefa? Porque eu, para dizer a verdade, sabia bem pouco sobre a fraternidade branca, apenas aquilo que se lê nos livros. Sabia, mas não sentia, e já havia aprendido que de nada adianta saber sem sentir. Com estas muitas indagações, passei um dia que me pareceu interminável. Contei o ocorrido para algumas pessoas amigas e procurei repousar, tentando ainda restabelecer-me da gripe. Na noite daquele dia, ardendo em febre, com um terrível mal-estar generalizado pelo corpo, deitei-me e novamente fui visitada pelo mestre, que me mostrou a vida passada em que vivi junto dele e que transcrevi anteriormente. Quando a perplexidade daquela triste experiência de minha vida passada veio ao meu nível consciente, compreendi melhor muitas coisas que aconteciam comigo, principalmente as amarras que sentia em relação à coragem de viver a minha história. Acho que, na verdade, tinha medo da vida. Logo, ele se manifestava na mesma madrugada, enviando outra mensagem. Bom dia, Solange. Seja muito bem-vinda. A mensagem do mestre. Você me pertence. Sempre estive a seu lado. Nunca a abandonei. Um pai não abandona seus filhos. Quando chegou o momento de você experimentar a dor e a limitação, criei todo um cenário para que nada fosse vivido em excesso. Sua alma desejou redimir-se do karma, mas não era preciso aniquilar-se. Você escolheu que assim fosse. Estive ao seu lado, e mesmo na hora da morte do seu corpo físico, estive com você. Apenas nada fiz para impedir que a morte tomasse conta do seu corpo inerte, pois era o momento da sua libertação da matéria. Não houve erro, não houve abandono, não houve sacrifício desnecessário. Você, na Roma antiga, abusou da vida, abusou do poder, abusou das pessoas, não soube enxergar quem estava à sua volta. Não soube ser solidária com os que precisavam de você e com aqueles que poderia ter ajudado, e não o fez. Você quis redimir-se desse karma e eu, Saint-Germain, pessoalmente interferi, colocando você perto de mim, para que sua dor fosse menor.
Ainda assim, você se enganou com a matéria e acreditou que estivesse solitário. Acredite, filha querida, não existe solidão e não existe abandono. Estou a seu lado e é hora de começar o seu trabalho comigo. Não há o que temer, não há limitações. Faremos o que for necessário para que a minha obra seja colocada em prática no mundo material. Cercarei você de pessoas que a ajudarão a oficiar o meu trabalho. Fique tranquila. Está tudo sob meu controle, minha orientação e serviço. Faço com que a ordem divina seja cumprida. Organize o espaço à sua volta. A minha vontade é lei. O serviço do Altíssimo, afirmo, o tempo urge. É preciso começar agora. Saint-Germain. Gente, eu peço 1 minuto para me recompor. Colocou meu lenço. Essa emoção me reporta a minha história. Me perdoe por isso. Vamos lá. Desde então, tenho seguido as orientações de Saint-Germain. E como ele disse, tudo tem acontecido com extrema facilidade. Pessoas aproximaram-se voluntariamente, estão comigo trabalhando nessa missão, que é conscientizar o ser humano do divino em cada um. Abrimos um espaço que recebeu o nome Alfa Luxo, para receber as pessoas que desejam ser orientadas pelos mestres da Fraternidade Branca, que, para nossa alegria, dia após dia, tem direcionado nossas reuniões. Foram criados grupos de oração, canalização e cura. Os trabalhos individuais continuam acontecendo e dão a sustentação necessária aos muitos trabalhos gratuitos que Saint-Germain nos intui a fazer. Fico imensamente feliz em estar surgindo, em estar servindo ao meu amoroso Pai espiritual e desejo que muitos outros se juntem à nossa imensa família cósmica, que agora está se reunindo. Tenho aprendido muito com os mestres e desejo repartir isto com você. Apesar de saber que a cura acontece de dentro para fora, torna-se realidade pela conscientização das nossas dificuldades e de uma posterior mudança significativa das atitudes que temos frente a frente à vida. Acredito que juntos sempre estaremos melhor. Neste livro, procuro colocar, numa linguagem simplificada, os poderosos ensinamentos que tenho recebido diretamente da Fraternidade Branca. E chamo você para que venha nos conhecer. Bom dia, Dalila. Seja muito bem-vinda. Neste vasto universo que envolve a paranormalidade, tem-se usado muitos nomes para denominar os contatos com os seres espirituais. Desde os tempos mais antigos, diz-se que a pessoa que se comunica com o mundo do espírito é, de alguma forma, mais sensível que as outras. E dentro do espiritismo, ela recebeu o nome de médium. Recentemente, novos termos foram sendo agregados a essa nomenclatura de um médium. Essa pessoa com dons especiais passou a ser chamada sensitiva. Atualmente surgiu o termo canal, para denominar essa mesma capacidade de comunicação com os mundos invisíveis. Talvez seja mesmo mais adequado,
pois coloca esta capacidade de penetrar os mundos sutis como mais uma possibilidade humana, deixando de lado a visão do fenômeno apenas pelo fenômeno, desvinculando essa capacidade inerente a algumas pessoas e tornando-a livre de conceitos religiosos. Tenho ouvido muita gente afirmar que todos somos canais, e quando ouço este tipo de colocação, sempre me pergunto: canal de quê? Comigo, o desenvolvimento dessa capacidade de comunicação com os mundos ocultos processou-se ao longo de toda a vida. E posso afirmar, sem sombra de dúvida, que isso, a princípio, me trouxe mais confusão do que alegrias. Até esta condição natural se desenvolver, passei por experiências bastante difíceis. Não sei dizer quantas vezes fui perturbada por energias estranhas que passam totalmente despercebidas para as pessoas à minha volta. Não quero dizer que foi somente sofrimento o que me acompanhou, mas até utilizar minha energia na maior parte do tempo, fui muito perturbada pelo que não conhecia. Hoje, em paz com a minha capacidade de penetrar nos mundos sutis, sinto-me feliz e útil, pois posso, inclusive, ajudar as pessoas que estão como eu, buscando o caminho do autoconhecimento e da autocura. Portanto, meu amigo leitor, trabalhar como canal é uma tarefa que requer um tempo considerável de preparo para receber, finalmente, as orientações dos mestres de luz. Antes disso, é preciso manter-se, como o Mestre Jesus disse em suas sábias palavras, no eterno: orai e vigiai. É preciso, nesse processo de canalização, saber separar o joio do trigo, manter-se em silêncio, pois isso ajuda muito. Silenciar os milhares de pensamentos que advêm como ondas em nossas mentes é para qualquer pessoa um grande desafio. Imagine, então, para um paranormal, que muitas vezes não sabe diferenciar o que é um pensamento seu de uma intuição. A melhor solução que encontrei para solucionar esta questão foi, sem dúvida nenhuma, a prática habitual da meditação. Como os mestres ensinam, é preciso silenciar para poder ouvir. Ainda procurando me resguardar de energias estranhas no silêncio, perguntei-me a origem de tantas mensagens que recebia. Pensava que seria capaz de inventar tantas histórias diferentes. Bom dia, Damasceno. Seja muito bem-vindo. Como os mestres ensinam... já passei. As pessoas simplificam muito as coisas quando dizem que o fenômeno chamado canalização nada mais é que ouvir, sentir e dar passagem aos mundos sutis. Para que isso aconteça com uma certa margem de segurança quanto à autenticidade das mensagens, há a necessidade absoluta do silêncio do mundo físico, mental e emocional, de quem se oferece a colocar-se como canal. O que quer dizer estar num estado de equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio mental e equilíbrio espiritual. Uma pessoa que esteja atravessando um período de turbulência na vida ou de alguma maneira esteja envolvida com algum problema, com certeza será um canal de energias também complicadas, como o momento em que está enfrentando. O mundo espiritual costuma ser bem parecido com a realidade manifesta no mundo físico. Para tornar-se um canal confiável, antes de tudo, é preciso ter paz. A canalização é um processo consciente,
Portanto, o sensitivo é responsável por adentrar nos mundos ocultos e dar passagem às suas impressões. Como em nenhuma circunstância a pessoa perderá a sua consciência. É preciso ter absoluta responsabilidade quanto a tudo o que se passa. Por experiência própria, sinto que os chakras superiores são acionados para receber as energias luminosas que estão próximas no momento em que os seres de luz se utilizam da mente consciente, o chamado canal para comunicar-se. Sinto que meu plexo cardíaco se expande e no alto da cabeça, passando pelo terceiro olho, a mensagem desce, até que o aparelho fonador possa ser utilizado. Em palavras mais simples, no primeiro momento, sinto a presença de luz, para em seguida receber em minha mente pensamentos prontos, que apenas verbalizo. Fui treinada durante anos com o meu trabalho de canalização de vidas passadas, o que hoje me dá toda a segurança para acreditar fielmente nas mensagens que recebo. No entanto, nunca deixo de prestar atenção ao que está à minha volta. É bem difícil separar a luz das sombras, principalmente porque não temos a total percepção do que vem ser a luz, para diferenciar completamente na penumbra. Muitas e muitas vezes desejei que o caminho fosse mais fácil, e em algumas situações me perdi, pedindo comprovações. Quando comecei a trabalhar nas mensagens que estava recebendo para o meu primeiro livro, Os Filhos de Órion, inúmeras vezes pedi por comprovações para finalmente ceder passagem para esse estranho mundo que nos coloca em sintonia com universos distantes e desconhecidos. Finalmente, comecei também a receber as necessárias comprovações quando comecei a atender, utilizando a terapia de vidas passadas. Naquela época, chegavam até mim pessoas completamente desconhecidas, com as mais variadas questões a serem resolvidas. E assim eu me dispunha a canalizar os sentimentos delas. Num primeiro momento, vinham todas as emoções, permeadas pelo sistema de crenças em que a pessoa foi criada. Inúmeras vezes, fatos que aconteceram na infância dela eram relatados com riqueza de detalhes. E, em todos os casos, ela se sentia profundamente identificada com a história que era traduzida por meus lábios. Eu me sentia como um contador de histórias, pois as vidas passadas já vinham prontas. Em muitas situações, ficava com a sensação de estar lendo uma página de um livro, um romance escrito para a pessoa que estava sendo tratada por mim. Para minha maior segurança, sempre no final de cada trabalho individual, um ser de luz se apresenta indicando alguma forma de tratar o problema em questão, assumindo então a coordenação do processo de cura. As transformações que aconteciam e continuam acontecendo nas vidas dessas pessoas sempre foram tão significativas que, infelizmente, não sobraram mais dúvidas quanto à origem das canalizações que eu estava fazendo. Portanto, para quem antes precisava de comprovações, tornei-me uma prova viva deste fenômeno que cura as impressões da alma. Ainda neste estágio, acreditei que o meu trabalho estava devidamente alinhavado, pois, afinal, estava colocando minhas capacidades a serviço do bem, e isto me bastava. Estava agradecida à terapia de vidas passadas, que sempre me encantou.
Devo dizer, inclusive, que foi por intermédio dela que comecei o processo de aprimoramento de minha sensibilidade natural. Meu encontro com o TVP aconteceu em 1987, quando, por meio de uma sensitiva, entrei em contato com uma vida passada minha, que relatou um profundo aprisionamento, do qual comecei efetivamente a me libertar, quando dei passagem à emoção que estava aprisionada na minha vida presente, a qual me recusava a vivenciar. Quando finalmente tive a coragem de me identificar completamente com essa experiência, encontrei a cura. Compreendi uma série de questões em minha vida e, como num passe de mágica, comecei a ver as vidas passadas de outras pessoas. No começo, o fenômeno era totalmente involuntário e foi preciso muito treino e disciplina espiritual para domar essa estranha aptidão que despertou em mim. Sempre senti profunda atração pela filosofia oriental, em especial pelo hinduísmo, e seguindo essa tendência de minha alma, durante anos pratiquei fielmente meditação, seguindo os luminosos ensinamentos de Sai Baba. Foi o que deu sustentação a tantos apelos espirituais que recebia em forma de mensagens e comunicações com seres de outras dimensões, dos quais não tinha nenhuma referência. Em especial, quando estava escrevendo meu livro Os Filhos de Órion, muitas vezes queria desesperadamente ter comprovações daquilo que estava canalizando e procurava no silêncio do meu quarto as respostas para minhas dúvidas. Foram anos difíceis e enriquecedores os que passei em profunda introspecção. Hoje compreendo a necessidade de nos recolhermos para nos fortalecermos. Gente, vai virar uma choradeira. Precisava centrar-me, precisava de uma relação luminosa no mundo dos homens. E qual seria essa referência, se não o bem? Pensando assim, viajei ao Oriente, procurei fora o Deus interior e, felizmente, fui amparada pela lei absoluta do amor, que me guiou pelos caminhos da luz. Sai Baba tornou-se meu guia e ainda me emociono quando penso na simplicidade com que ele nos chama para o despertar espiritual, dizendo em resposta a muitos que lhe perguntam se ele é Deus. E ele coloca entre aspas, eu sou Deus, mas você também é. A única diferença é que eu sei e você precisa sabê-lo. Aprendi que era absolutamente necessário limpar-me de antigos conceitos e preparar-me para amar. Mas será que amar não é simples? Será que amar requer algum esforço? Quanto mais pratiquei a arte de amar, mais compreendi que não amava, pois sentia dificuldade em aceitar o outro, as diferentes opiniões do outro, quando, na verdade, isso tudo só me mostrava que também não me aceitava. Hoje estou melhor na arte de amar, pois aprendi que, em primeiro lugar, é preciso me aceitar. Aceitar minhas falhas, minhas diferenças e meus nãos. Aqui terminou a primeira parte. Aí a gente vai começar, eu já comecei nesse desespero antes de começar o livro, né? Agora que vamos começar o livro mesmo, A Ascensão, o caminho natural de volta ao lar. É uma frase que eu sempre trago, né? O caminho de volta para casa. É o que nós estamos fazendo.
voltando para casa, né? O caminho natural de volta ao lar. Vocês são filhos das estrelas, não pertencem a este planeta. Devem sim amá-lo, respeitá-lo e oferecer o melhor que puderem, mas não são prisioneiros. São astronautas do espírito, viajantes do universo. O processo da ascensão de se incorporar às naves de luz é de se incorporar antes à sua própria luz, perfeita e cheia de amor. Desprendam-se da cobrança, porque aquele que cobra não é capaz de amar. Desprendam-se de qualquer tipo de cobrança. O Pai, a energia superior de luz, lhes dará tudo o que for necessário para a sua expressão. A vida é assim, generosa, altruísta e cheia de boas surpresas àqueles que se abrem e têm olhos para ver. Venho, em nome da chama rosa, falar a vocês desse momento tão importante de despertar-se, de desprender-se de suas negatividades. Os karmas foram acelerados e vocês poderão observar as pessoas com diversos tipos de descontentamentos, problemas e raivas. Mas não tenham medo e façam a sua parte. Trabalhem sua luz, sua capacidade de amar. Repitam o nome de Deus e vistam-se de luz. Mensagem da mestra Rowena. Vou ler a mensagem de mais um mestre aqui. Muitos têm falado de ascensão, e como costuma acontecer com a maioria dos assuntos importantes, a força da palavra acaba se perdendo com a falta de consciência daquilo que ela representa. Antes até de ter conhecido o termo ascensão, havia sido instruída para trabalhar com a limpeza do corpo emocional, sem saber que este era o caminho de libertação que a ascensão nos oferece. Os resultados desse trabalho são indiscutíveis, pois a limpeza das nossas emoções em conflito nos libertam de todo tipo de tristeza, decepções e impossibilidades. E o que vem a ser a ascensão, senão este processo de limpeza emocional? Esta decisão de deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona e nos faz infelizes. Os mestres têm usado uma linguagem bastante clara para impulsionar este processo de ascensão. Diga-se limpeza. Trocando em miúdos, a ascensão planetária nada mais é do que uma considerável mudança na vibração do planeta. E quem muda? O planeta muda? A resposta para isso é bastante simples, pois nós mudamos e, consequentemente, mudamos tudo à nossa volta, inclusive o nosso planeta. Nós mudamos nossa vibração quando mudamos a maneira de perceber e interagir com o mundo à nossa volta. Nós, assim, ascendemos sobre nossas dificuldades, deixando de lado antigas mágoas e tristezas. Deixamos também de ver a nós mesmos como vítimas do destino. E assim tomamos as rédeas de nossas vidas e procuramos nos fazer felizes. Isso tudo é simples? Infelizmente, devo dizer que não, mas também não é impossível. Podemos fazer. Podemos mudar nosso pensamento e deixar de acreditar nas impossibilidades. Porém, este é um processo que caminha de dentro para fora. Nosso coração precisa primeiro sentir. Caso contrário, ficaremos feito papagaio,
repetindo sem nunca ter realmente aprendido a lição. Graças ao trabalho das hierarquias de luz no plano sutil do planeta, muitos já aprendemos sobre os novos e libertadores caminhos espirituais. Desde 1987, tenho ouvido e repetido o termo hierarquia, sem ter exatamente a noção profunda de seu significado. Para explicar melhor esse assunto, devemos lembrar que muitos de nós imaginamos e realmente sentimos que somos filhos das estrelas. Tenho recebido muitas mensagens de seres interdimensionais que o tempo todo falam de volta para casa. O retorno ao lar a que estes seres se referem é o retorno à origem da nossa alma, ao berço de suas hierarquias. Somos filhos das estrelas, somos filhos do Espírito, e o processo de ascensão nada mais é do que este tão desejado retorno ao lar espiritual, ao qual nossas almas pertencem. Retorno à nossa origem cósmica, a morada de nossa hierarquia. A maioria das pessoas ainda acredita no mundo espiritual que acontece apenas na quarta dimensão, onde existem as escolas e comunidades espirituais que comumente são visitadas em viagem astral e desdobramentos. São nessas comunidades que moram as pessoas que desencarnam, nossos pais, avós e etc. Mas devo afirmar que os planos de consciência são infinitamente maiores. A quarta dimensão é uma realidade planetária. Todos que desencarnam passam por ela. De fato, há toda uma vida inteligente que habita essa órbita planetária que existe no plano sutil da Terra. Mas existe, devo dizer, muito mais nos aguardando. A maioria dos livros que falam de consciências interplanetárias está incompleta, pois ainda não foi feita a conexão necessária para esclarecer que somos parte da família desses seres extraterrestres que visitam o planeta. Independentemente disso, muitas hierarquias estão resgatando seus filhos encarnados neste planeta escola, chamado Terra. Para isso, tem feito uso de sensitivos e canais, a fim de transmitir sua mensagem libertadora. Não estou me referindo a abduções e intercessões dolorosas. Nós não somos ratos de laboratório. Somos seus irmãos encarnados e, por isso, somos sempre tratados com o maior amor e respeito por esses seres de luz que não têm o direito de interferir em nossas escolhas, mas nos ensinar. As chamadas hierarquias referem-se à origem cósmica que cada um de nós tem. Cada um de nós vem de uma constelação e aqui neste planeta, como sabiamente ensinou o mestre de luz, vestimos o uniforme da carne para frequentarmos a escola da vida na terceira dimensão. Num absurdo engano quanto à nossa origem espiritual, nós nos aprisionamos cada vez mais à densidade que o planeta oferece. Acreditamos que somos esse corpo. No desejo de nos libertar, muitas hierarquias têm colaborado neste trabalho de conscientização de nossa origem cósmica, mas muito ainda deve ser feito, pois é preciso que o homem aceite a sua origem e se solte de preconceitos e ideias preconcebidas que foram, ao longo de suas existências, incutidas na mente humana, principalmente por religiões que supostamente transmitiam a linguagem divina. Para o plano espiritual, a palavra de Deus resume-se em apenas um conceito, que é o amor. O amor
esse que se desdobra em 1000 situações, permitindo a libertação de qualquer dor. Nossos irmãos extraterrestres estão trabalhando em conjunto com a Fraternidade Branca para a quebra de conceitos aprisionadores e nos chamando de volta para casa. Somos filhos das estrelas e estamos sendo chamados para voltar ao nosso lar. Não é mais tempo de morrer para a matéria e nascer para a realidade piegas da 4ª dimensão planetária. Todos já sabemos que temos que praticar a bondade. Todos já sabemos que temos que ser bons. É hora de saber um pouco mais. Nós vamos parar aqui hoje. Este livro está trazendo os ensinamentos reais, falando das verdades do momento presente, meus irmãos. Esta interação deste livro trará tudo o que nós precisamos saber neste momento. Então, eu convido todos vocês a focar, a ouvir novamente, a estudar tudo o que estamos aprendendo neste livro dos mestres, porque essas são as verdades que nós estamos precisando ancorar em nós mesmos. São as verdades, está vindo, como vamos falar, sem filtro, né? São as verdades sem filtro, porque as pessoas trazem meias verdades, estavam trazendo meias verdades, palavras pela metade e muitas outras coisas. Aqui a verdade está vindo sem filtro, direta, nua e crua, como nós falamos na Terra. Uma verdade nua e crua. O que realmente nós somos, quem nós realmente somos, o que estamos fazendo aqui, como viemos parar nessa dimensão, escolhas nossas, né? Antes que alguém pense nisso, escolhas nossas foi o que nos trouxe até aqui. Então, eu convido vocês para amanhã continuar essa leitura maravilhosa com os 7 mestres, este aprendizado sem igual, porque para mim está sendo um aprendizado sem igual. Eu estou junto com vocês, estudando e aprendendo tudo também. Estamos descobrindo tudo isso. Amanhã é dia da aula do nosso curso, da nossa mentoria, como você queira falar, uma anuidade de aprendizados. O curso continua fixado na nossa bio, quem escolhe se conectar com ele, entre lá, efetue o pagamento, e nós temos aula e atendimento de limpezas, que é o que a Ascensão pede, a limpeza das nossas vidas passadas, o entendimento de tudo que trava a nossa vida nesse momento, né? Porque se nós não limparmos, se nós não compreendermos, se nós não entendermos por que vivemos essa situação, não conseguimos caminhar e fica tudo travado. Então, tudo é uma questão de limpeza, de reconhecimento, de aprendizado. Então, amanhã teremos aula. Hoje temos nosso atendimento normal, às 18 horas. Gostamos também, quem escolhe, atendimento particular conosco, atendimentos individuais. Bem está na nossa bio, nosso WhatsApp está disponível, que escolhe ter esse atendimento, compreender por que determinadas coisas travam a sua vida. Porque é só com esse aprendizado que nós conseguimos destravar tudo isso. Quem escolhe um atendimento particular também está na nossa bio, ou nos chame no WhatsApp, no privado, que nós marcamos, agendamos o seu atendimento e faremos o trabalho. Damos a pontapé inicial, porque, na verdade, o trabalho é feito de dentro para fora. Só mostramos o caminho, só apontamos aonde você tem que se tratar, como você tem que se tratar, como você tem que desconstruir as energias que te travam. É esse o nosso trabalho, é mostrar o que trava a sua vida. Mas a cura precisa ser de você. A transformação precisa vir de você. É como esse livro está falando. De dentro para fora. Toda cura. Não existe doença no corpo físico, existe doença na alma. Existe doença nos corpos etéricos.
Então, cure-se de dentro para fora e nada reverberar no seu corpo, a menos aquilo que você escolhe. Gratidão por quem está comigo até agora, gratidão por quem chegou até aqui, gratidão por quem vai se conectar com esse material no pós-vivo. Eu sou muito grata por poder estar fazendo esse serviço, por isso eu me emocionei muito, gente. Porque para mim, assim como foi para a Maria Silvia, também foi para mim. Os mestres da espiritualidade chegam em nós de maneiras particulares, eu diria, diferentes, mas os chamados são iguais. Chegam até nós esses chamados e nós precisamos estar de ouvidos abertos, de atentos para compreender esses chamados e trazer. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dividindo com vocês tudo que eu estou acessando, dividindo com vocês tudo que eu estou aprendendo e trazendo essa compreensão. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.